Olá, é um prazer estar aqui com você hoje nesse congresso, que é o Instituto, o primeiro congresso nacional sobre a crise do pânico e a ansiedade. Eu sou o Enéas, do site www.equilibriocontinuo.com.br. Estou falando aqui do meu apartamento na Alemanha, onde eu moro, mas frequentemente eu vou ao Brasil para dar cursos, principalmente cursos sobre a técnica da EFT, que é Emotional Freedom Techniques, ou técnicas da libertação emocional. E é um pouquinho sobre essa técnica que eu vou falar hoje, como ela se encaixa legal para o trabalho da crise do pânico ou da ansiedade. A EFT é uma técnica muito simples. Simples o bastante para você poder aprendê-la em 5 minutos, no sentido, existe uma sequência básica, uma receita básica, que eu vou ensinar para você em 5 minutos. Porém, apesar de ser muito simples, ela é de mais eficaz, muitas vezes tem resultados surpreendentes. Por quê? Porque nós vamos usar leves toques das pontas dos dedos em alguns pontos da acupuntura. A EFT se baseia no conceito da acupuntura, da medicina tradicional chinesa. Ora, o que é esse conceito? De que existe um fluxo de energia no nosso corpo, e se há algum problema no nosso corpo, seja no nosso corpo físico ou mental, a questão está numa interrupção, num distúrbio energético. Então, por exemplo, no conceito da acupuntura tradicional, você vai usar agulhas ou até mesmo ponta dos dedos na acupressura e vai ativar certos pontos energéticos do corpo para que o fluxo volte de novo. E, obviamente, vai ver o momento que a energia flui de novo, vai haver novamente a saúde. Aí, como, por exemplo, o exemplo de um rio. Se um rio está parado, não tem fluxo, água parada, ela logo se polui. Suja. Mas se o rio está fluindo, bem fluindo, com a água fluindo, aquele rio corrente, a água é cristalina. Da mesma forma, a nossa vida é uma vida de saúde. Mas para isso, nós precisamos estar com o fluxo de energia bem, sem obstrução, sem problema algum. Então, problemas eu posso falar assim da questão do lado físico ou do lado mental. Questões do lado físico, por exemplo, você pode ter uma certa dor, que mesmo indo ao médico, você ainda não consegue resolver, uma dor crônica. Ora, essa dor é um problema emocional, não deixa de ser, e o fluxo de energia não está funcionando ali. Com esses leves toques da acupuntura, o fluxo pode voltar ao normal. A diferença entre a EFT e a acupuntura tradicional é que, além do conceito da acupuntura na EFT, nós também usamos o conceito moderno da psicologia energética. Ora, então, enquanto nós damos toques, nós não vamos usar agulhas, mas nós damos toques em alguns pontos energéticos, como, por exemplo, esse, e nós estamos reativando o fluxo energético, porém, utilizando também utilizando conceitos e pensamentos e sentimentos, diferente da acupuntura, onde você é apenas um paciente, você fica passivo no tratamento. Com a EFT, você próprio pode fazer o tratamento. É uma técnica de autocura, de autoajuda. Também, outra grande diferença entre a EFT e a acupuntura tradicional, que nós estamos acostumados, é que na acupuntura tradicional é uma ciência bastante complexa, são vários pontos, você tem que saber para que problema você usa que pontos, etc. e tal. Na EFT é um processo reducionista, muito mais simplificado, onde nós vamos usar apenas 9 pontos. Existem alguns outros pontos também que se usa na técnica, mas basicamente o que eu vou explicar para você hoje é a técnica mais simples, onde nós usamos apenas 9 pontos. Por isso que a gente pode aprendê-la de uma maneira muito rápida. Agora, o interessante é que mesmo esses 9 pontos é uma sequência igual para qualquer problema. Seja um problema, eu até brinco, você pode ter um problema de uma dor no dedo, você aplica a EFT
para essa dor no dedo. E você também pode ter um problema para uma dor de cotovelo e aplicar os mesmos pontos para a questão da dor de cotovelo. A diferença está em você acessar o seu bloqueio emocional, você acessar os seus sentimentos, os seus conceitos. Essa é a diferença entre tratar a dor de dedo com a dor de cotovelo. E já que hoje nós estamos aqui falando sobre pânico, ansiedade, eu posso dar a minha própria experiência. Eu, pessoalmente, já trabalhei em mim muitas coisas, muitos entraves com a técnica da EFT e saí muito bem sucedido na grande parte delas. Eu também dou atendimento terapêutico e o índice de resultados é bastante surpreendente. Porque a técnica, como eu falei, apesar de ser muito simples, ela vai lá no fundo dos nossos problemas. Só para resumir bem rapidinho, que nós não temos tanto tempo aqui, mas nós temos dentro do nosso cérebro, vamos dizer, aquela parte que a gente pode chamar de amígdala cerebral. Essa amígdala cerebral, ela responde por toda a nossa questão de medo e ansiedade. Então, qualquer situação que para nós, nos nossos conceitos, a gente representa como um perigo, imediatamente essa amígdala cerebral é ativada e cria-se, ela gera, vamos dizer, uma produção, ela produz adrenalina, cortisol, onde você fica para se defender. E muitas vezes nós estamos recebendo uma carga de ataques muito estressante. Nós ficamos estressados, porque é muito ataque para nós. Principalmente na vida moderna, nós sabemos quantas coisas. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho. A pressão do tempo, a pressão do dinheiro, a pressão das pessoas, a pressão da nossa autoimagem, de que eu não valho, eu não sirvo, não está legal, minha vida está ruim. Tudo isso é muita pressão. Tudo isso é como se nós, no nosso inconsciente, nós consideramos como um ataque. Isso tudo vai para essa amígdala cerebral. E o resultado é cortisol, adrenalina, tensão. A resposta é, eu preciso sobreviver de alguma maneira. Então, quando nós estamos num pânico, ou quando nós estamos em muita ansiedade, é apenas um resultado dessa situação, desses ataques que nós consideramos ataques. A primeira instrução básica para nós nos aliviarmos, lógico, isso no campo teórico, vamos dizer, mas vamos para a prática. Mas pelo menos no campo teórico, a primeira questão para entendermos é que essa situação de ansiedade, essa situação de pânico que nós criamos, nada mais é do que uma resposta, a melhor resposta que nós, quando eu digo nós, eu, corpo, mente, principalmente a questão inconsciente, porque nós somos muito mais inconscientes do que racionais. Então, nossas respostas vêm do inconsciente. Então, agora eu posso estar assim, me massacrando, falando por que eu estou com essa ansiedade, por que eu tenho esse pânico, por que eu tenho esse problema. Né? Eu não quero ter esses problemas. Mas lá no fundo de nós, lá no nosso inconsciente, foi a melhor maneira de nos proteger. É a melhor maneira que você achou, parece até incongruente, mas é a melhor maneira que você achou para se proteger. Então, pensando nessa maneira, nós podemos ter autocompaixão. Nós não precisamos tanto nos massacrar e falar por que eu tenho isso, por que eu tenho isso, por que eu tenho isso, eu não devia ter isso, eu não devia. Nós ficamos nos massacrando a todo instante. Se nós começarmos a ter esse conceito, entender esse conceito de que eu fiz da melhor maneira essa reação, essa ansiedade que eu estou passando agora, esse pânico que eu estou passando agora,
na verdade, nada mais é do que a melhor maneira que meu inconsciente achou para me proteger. Pronto. Nesse momento, nós começamos a criar a autocompaixão. Por isso que na EFT, a EFT é uma técnica, além dos toques físicos que a gente dá nesses pontos da acupuntura, ela também é uma técnica muito oral. Nós trabalhamos muito com as palavras. E a frase principal que nós usamos, e eu vou ensinar para vocês nesse decorrer dessa palestra, nós falamos assim: mesmo que eu esteja passando por esse problema, aí especificamos qual seria o problema. Então, mesmo que eu esteja passando por esse problema, eu ainda assim me aceito e me amo como eu sou. Olha, isso já arrebenta toda a nossa resistência. Porque a nossa resistência no nosso mundo, na nossa cultura, nós estamos naquela de que eu não posso estar assim, eu não posso ter essas crises de pânico, eu não posso estar em ansiedade, eu não posso ter esse problema, eu não posso ter aquele problema. Então nós nos massacramos muito. Com esse conceito, nós começamos a desenvolver a autocompaixão. A autocompaixão foi a melhor maneira que eu achei, parece incongruente, parece engraçado, mas foi a melhor maneira que eu achei. Agora vamos achar uma outra maneira. Então essa é a primeira fase, é o primeiro passo que nós podemos dar para resolver os nossos problemas. Ok? Nós vamos ver no nosso trabalho com a EFT, vamos ver isso. A frase é essa: mesmo que eu tenha esse problema, ou mesmo que eu esteja passando por essa situação, eu me aceito, eu me amo profunda e completamente. Bem, voltando àquela questão da sobrevivência, né, de que a nossa amígdala cerebral responde com tensão, com adrenalina para nos proteger, é uma questão de sobrevivência. Então agora nós temos que dar um outro comando. Vamos dar um outro comando. Como acontece esse comando dentro do conceito da EFT? Olha, esses leves toques nesses pontos, tá? São alguns pontos que eu vou ensinar logo para vocês. Tá? Com esses leves toques nesses pontos, nós estamos criando um novo equilíbrio energético. Nós estamos ativando, cada ponto representa um dos meridianos, são vários meridianos que passam no nosso corpo, meridianos de energia, algo que, vamos dizer, não é físico, é uma questão de energia. Então nós estamos ativando, com esses toques, nesses pontos, nós estamos ativando o corpo todo. Ao mesmo tempo que nós estamos dando esses toques, nós nos focamos no problema. Então, lembra que eu disse, você pode trabalhar com EFT desde uma dor de dedo a uma dor de cotovelo. Então, desde que você foque, agora vamos dizer, eu vou trabalhar para a minha dor de dedo. Então, você foca na dor de dedo. Olha, o que acontece com isso? Esse foco na dor de dedo nada mais é do que um ataque. De alguma maneira, é um ataque que vai lá para a amígdala cerebral. Então, quando você está focado nessa situação da dor do dedo, você dá esses leves toques. Em outras palavras, você está reprogramando o seu organismo, a sua estrutura. Porque esses leves toques dão sinal o sinal que eles dão, a mensagem que se dá é paz, tranquilidade, flueza, a energia fluindo. Então, eu estou focando, olha só, eu estou focando na dor no dedo, que automaticamente daria aquela tensão, aquela pressão. E, ao mesmo tempo, eu estou dando esses toques. E o resultado é que tende a interromper aquilo que você respondia como tensão, preocupação, e a tensão, obviamente, acarreta doenças, ansiedades e pânicos, e doenças físicas até. Você agora está rompendo isso com a mensagem de que está tudo bem, está tudo em paz. E o resultado é surpreendente, rompe mesmo. Se você foca bem num ponto certo e acerta bem o ponto certo mesmo, você resolve o problema da dor de dedo, no caso, ou de qualquer outro problema, você resolve permanentemente.
Por isso que a EFT, apesar de ser simples, ela é muito eficaz. E esse é o resultado. Então, seja, por exemplo, voltando ao exemplo da dor de dedo, você pode fazer para dor do dedo, e dando esses toques, e você dá uma nova reprogramação para a sua amígdala cerebral. Falando agora, não representa mais esse dor no dedo, não representa mais um ataque. Representa agora paz, tranquilidade. E a dor tende a passar. Da mesma forma, usando de novo o exemplo da dor de cotovelo. Olha, dor de cotovelo, né, no sentido, você fica preocupado, você fica ansiedade, você não consegue ter uma relação, ter problemas de relacionamentos pessoais, amorosos, etc. Resultados da dor de cotovelo, vamos dizer. Você foca nessas situações todas, você foca na imagem que você faz de si próprio. E dá esses toques. E o resultado é paz, tranquilidade e uma nova abertura, uma nova visão de uma nova vida. Em outras palavras, a EFT transforma a vida. Então, essa questão, uma técnica muito simples, mas ao mesmo tempo muito profunda. E entrando na questão que estamos falando hoje, acredito que você, por estar ouvindo hoje essa palestra, é porque de alguma maneira se preocupa ou se interessa na questão de pânico ou ansiedade. Então vamos falar um pouquinho sobre pânico ou ansiedade. Eu próprio posso dar minha própria experiência sobre isso. Mas antes disso, deixa eu falar um pouquinho exatamente o que é esse pânico. Eu já expliquei a nossa reação, que vai lá do cerebelo, da amígdala cerebral, e descarrega essa adrenalina toda, esse cortisol todo, para nos proteger. No conceito animal, vamos dizer, vamos dar o exemplo de um animal selvagem. O animal selvagem, quando ele recebe, obviamente ele tem que sair, ele sai da sua toca para comer, ele tem que sair para comer. Ele sabe que é um perigo. Pode haver outros animais predadores. Mas ele tem que correr esse risco. Ele já fica um pouco tenso. Se ele encontra um animal predador na frente, olha, ele tem que decidir na hora. Ou ele se acha forte o bastante para lutar, ele vai lutar. Pode ser que ele ganhe na luta. Ou então, muito provavelmente, ele vai fugir. Em alguns casos, quando ele não consegue nem lutar nem fugir, ele se congela. Olha, né? Imagina a imagem, vamos dizer, de um coelhinho saindo da toca e encontra uma raposa bem na frente, não consegue fugir, ele fecha o olho e se congela. O que acontece? A raposa vai e o mata e acabou a história. Olha, se ele consegue fugir, ele volta para sua toca, o que acontece? A toca é segura para ele. Ele solta. Ele pode ficar uns 5, 10 minutos respirando ofegante, aquele trauma, respirando, sabe, sentindo aquele trauma, mas ele passa, solta. O que acontece conosco? Vamos dizer, nós, como animais civilizados. Ora, nós saímos à luta, nós encontramos desafios que nos apavoram, que nós traduzimos como ataques. E nós, muitas vezes, não podemos fugir. Não podemos fugir porque vou fugir para onde? Vou fugir para minha casa? Na minha casa, a minha mente me acompanha, na minha casa eu tenho outros problemas, na minha casa eu vou tremer todo o meu trauma, como um animal faz, né? Que ele vai para a toca e ele treme, ele sente o trauma, mas ele descarrega. Ora, na nossa cultura, nós não podemos fazer isso. Na nossa cultura, se eu passo um trauma, vem alguém, na maior boa intenção, vem alguém atrás da gente, dá um tapinha nas costas e fala, tudo bem, vai passar. Mas não está tudo bem, você tem que descarregar. Então, muitas vezes, nós, principalmente para um homem, por exemplo, na questão cultural do homem, o homem não pode chorar, é feio, não pode tremer todo. Ele engole e não digere aquele trauma. O trauma fica preso.
Então nós ficamos, é uma sucessão de ataques, onde nós vamos engolindo, engolindo, engolindo e não digerindo. Chega uma hora que estoura. Chega uma hora que estoura. Um animal, ele consegue voltar para sua toca e ele descarrega todo o trauma. Nós não temos uma toca para fugir. Se temos uma situação assim, nós engolimos e não digerimos. É um problema muito sério. Então, em outras palavras, nós não podemos fugir. Na nossa civilização, nós não podemos lutar, no sentido de não vou lutar para matar o outro, matar uma situação. Como eu vou lutar? Eu fico, então, o quê? Congelado. Eu me congelo. E diferente de uma raposa com um coelhinho, a raposa vai matar o coelhinho. De um modo geral, na nossa sociedade, ninguém vai nos matar. Então, nós ficamos congelados. Congelados no que a gente pode chamar de modo de sobrevivência. Esse modo de sobrevivência onde você não consegue mais fazer nada, você não consegue fugir, você não consegue lutar. Você está apenas ali tentando sobreviver. Esse é o resultado do pânico. Tá? Onde nós ficamos no modo de sobrevivência. Eu não posso nem fugir, nem lutar. Eu só consigo fechar o olho, me congelar para sobreviver. Ora, então, é esse ponto que é o ponto crucial, vamos dizer, do ataque de pânico ou da grande ansiedade, e que nós, com a simples técnica da EFT, nós podemos ajudar e muito. Tá? E eu gostaria de passar alguns exercícios hoje para você, na verdade eu vou passar dois, um para ansiedade e outro para o pânico, tá? Mais ou menos para ajudar de alguma maneira. Lógico que o buraco muitas vezes é lá embaixo, nós temos que ir mais fundo em certas questões, não é um simples exercício de 5 minutos que vai resolver, mas pode ser uma entrada. Né? E como eu sempre digo, os nossos conceitos, os nossos problemas, não deixam de ser castelos de areia. Né? Se você mina, por maior que seja o castelo, você mina um pouquinho de água embaixo, um dia esse castelo vai desmoronar. Então, vai por mim, vai com perseverança, vai com confiança que a gente pode passar por isso. E aí, agora eu falo, então, dos meus problemas. Tá? Enfim, como eu falei, eu tive várias, ainda tenho várias questões, vários problemas que eu uso a EFT como técnica e tenho ótimos resultados. Em questão de pânico e ansiedade, deixa eu falar dois casos, dar dois exemplos. É um caso bem antigo, antes de eu conhecer a EFT, eu comecei a desenvolver uma fobia enorme. Eu não sei se eu poderia chamar de claustrofobia. Mas, enfim, eu não podia ficar preso, eu não conseguia mais andar. Chegou no momento da vida que eu já não conseguia mais andar no carro, se fosse no banco de trás. Não entrava mais em ônibus, elevador era difícil. Aqui eu moro na Alemanha, então no inverno, por exemplo, os bondes são lotados, fechados, ninguém abre janela. Não passaria na minha cabeça entrar num bonde desses. Eu andava de bicicleta, com a neve caindo na minha cara, tudo bem, mas eu andava de bicicleta para evitar o bonde. Tamanho era o meu pânico nessa situação. Ora, tudo isso começou a ficar mais e mais frequente, mais intenso, porque eu passava certos problemas de ansiedade na vida. Problemas com o trabalho, problemas com dinheiro, problemas da família, aí toda a nossa lista de problemas, vamos dizer. E isso foi ficando mais constante. Como eu resolvi isso com a EFT? Paralelamente a trabalhar as situações do dia a dia, né, situações da ansiedade do trabalho, ansiedade do dinheiro, ansiedade de coisa assim, que você tem que trabalhar. Então eu fazia os toques da EFT para toda essa questão e fui me equilibrando. Mas especificamente na questão do pânico, eu fui na lembrança. Eu fiz a EFT como se passando um filme na minha cabeça, da primeira vez que eu tive aquela sensação. Ora, pode ser que não tenha sido a primeira vez, mas pelo menos que na minha cabeça estava, na minha memória estava a primeira vez. Foi muito firme, eu até chamo a EFT de uma técnica de hipnose consciente, porque você vai fazendo esses toques e a memória vem muito forte.
Então, nesse momento, veio a memória. Foi numa viagem de avião que eu fiz. Nunca tive medo de andar de avião, não tenho. Mas aquele sentimento do avião fechado, sem ar, sujo, o avião era sujo, encardido, mal cheiroso, as pessoas mal cheirosas, enfim. Foi uma situação, isso já há 20 e tantos anos atrás. Eu passei esse filme na minha cabeça enquanto dava esses toques. E, bom, passou, não sei, não sei, eu só passei o filme. Eu não sabia se eu tinha parado o pânico. Mas aí eu fui depois na prática, né? Fui testar na prática. Nunca mais tive problema. Andando em ônibus, andando em metrô, andando em bonde, enfim, nunca mais tive problema, nunca mais eu tive esses problemas. Porque eu passei o trauma, eu passei na minha cabeça o filme do trauma inicial. E a coisa simplesmente soltou. Então essa foi uma experiência muito impressionante comigo. A outra, segunda experiência que eu posso dizer, essa é bem mais recente já. No momento, olha só como a gente se massacra, né? No momento que eu acho que eu estou tranquilo, eu estou levando na boa, eu estou aguentando o tranco, porque a gente sempre tem trancos para aguentar muitos desafios e muitas coisas, né? Então eu estou aguentando o tranco. E vai, muito estresse, muito trabalho, mas você vai aguentando, vai aguentando, vai aguentando. Olha, isso aconteceu há umas semanas atrás, é uma coisa bem recente. Eu geralmente eu vou ao Brasil, tudo, eu sempre combino de estar sempre viajando entre a Alemanha e Brasil e tudo mais. Porém, eu pus na minha cabeça que nesse inverno aqui, estou gravando esse vídeo hoje aqui em fevereiro, estamos bem no meio do inverno. Eu pus na minha cabeça que eu ia passar esse inverno aqui na Alemanha, como se fosse hibernado, para trabalhar em certos projetos. Projetos de escrever um livro, projetos de fazer um curso, enfim, coisas assim. E fiquei hibernado. Ora, mas o inverno me pegou. Meses e meses, desde dezembro, janeiro, fevereiro, são 3 meses mais, e a cabeça sabe que vai durar mais ainda 2 meses, onde eu não vejo praticamente a luz do sol. Então isso foi acumulando. De uma hora para outra, chegou no momento que eu criei uma estafa tamanha que eu entrei no modo de sobrevivência. Eu não conseguia fazer mais nada. Ou seja, eu parei de trabalhar, eu só queria sair na rua para poder respirar, não conseguia respirar. Era uma situação muito ofegante. O que eu fiz, a EFT me ajudou muito nesse momento. Eu fiz vários exercícios. Um deles foi bastante impressionante. Eu sentei e comecei a entrar em contato comigo mesmo, vendo o que estava acontecendo comigo. Eu sentia, eu sou muito visual, eu sentia uma bola aqui no meu peito, uma bola grande, cinza, que apertava o meu coração, por isso eu sentia o coração ofegante, o coração bastante ofegante, rápido. A tal ponto, primeiro, lógico, fui no médico, fui no hospital, passei no hospital, não tinha problema nenhum do coração e tudo mais. Pelo menos eu tirei essa dúvida. Mas eu senti, então, no meu exercício da EFT, eu sentia esse coração ofegante, eu sentia essa bola cinza, apertava meu pulmão, eu não conseguia respirar, a minha respiração ofegante, e o meu estômago, apertava o meu estômago, eu não conseguia digerir nada. Eu perdi, em questão de uma semana, eu perdi 5 quilos. Isso foi há pouco tempo atrás. Então, eu fiz a EFT pensando nessa bola de cinza que estava me pesando. E o trabalho foi muito intenso. Depois de uns 5, 10 minutos daquilo, comecei a sentir um gosto amargo na boca. Um gosto muito amargo na boca. Olha, eu sabia que era uma reação energética a toda a situação, que a coisa estava funcionando. Passou mais uns 5 minutos, eu comecei a fazer para o amargo na boca. Eu deixei essa bola cinza do peito e eu fui fazendo a EFT para esse amargo na boca. Até que um momento o amargo sumiu e eu fiquei muito mais leve e tranquilo. Lógico, não deu para resolver toda a situação em apenas 10 minutos. Foi uma questão, mas esse foi um exemplo bastante forte e crucial na minha mudança, de sair daquele modo de sobrevivência, onde eu estava congelado, para começar a viver de novo.
Tá? Então, eu posso dizer para você que não sei exatamente qual o nível do quadro seu de problema de ansiedade ou pânico, mas vá por mim. Mesmo que seja um pouquinho de minar a água desse castelo de areia, esse castelo vai ruir. Bem, eu já falei demais, eu gostaria então de dar um exercício para você. Primeira coisa que eu vou explicar é rapidinho sobre esses pontos que eu falei que a gente aprende em 5 minutos, tá? Se você já sabe da FT, ótimo, se ainda não sabe, nós vamos usar alguns pontos, 9 pontos para sermos mais exatos, tá? O primeiro ponto, nós vamos bater, tanto faz mão direita ou mão esquerda, é bater nesse ponto aqui que a gente chama ponto do karatê. Olha, por que ponto do karatê? Exatamente o ponto que se você fizesse karatê, você ia quebrar uma tábua. Então você bate aqui, mão esquerda ou mão direita, tanto faz. Enquanto você bate nesse ponto, esse ponto dá resistência. Então você foca no problema. Então por isso é aquela frase que eu falei, mesmo que eu esteja passando por essa situação X, né, mesmo que eu esteja passando por essa situação X, eu me aceito, eu me amo, profunda e completamente. É assim. Ou então, por exemplo, quando eu fiz para a minha bola cinza no estômago, qual foi a frase que eu falei? Mesmo que eu esteja passando por essa situação tão estressante, que eu estou congelado, me sinto congelado, e sinto isso como uma bola cinza que aperta o meu peito, não me deixa respirar, aperta meu coração está ofegante, a minha digestão não funciona, eu ainda assim me amo e me aceito profunda e completamente. Olha, essa frase ajuda a dar o foco. Deu para entender isso? Então, fazendo essa frase assim, dando esse foco, nós estamos rompendo a resistência, porque apesar desse problema, eu me aceito como eu sou. Essa é a primeira parte. Aí depois nós vamos para uma sequência de 8 pontos. Leves toques de novo, com 2 pontas dos dedos, em 8 pontos numa sequência. E esses 8 pontos nós podemos repeti-las várias vezes. Tanto faz mão direita ou mão esquerda, se você é canhoto, se você é destro, tanto faz. Tá? Tanto faz um lado ou o outro, porque os meridianos da energia trabalham no hemisfério direito ou esquerdo também. Tá? O primeiro ponto é esse daqui, no início da sobrancelha. Vamos dar leves toques ali. Quantos toques? Nunca sei, não sei, nunca contei, mas deve ser uns 10 mais ou menos. Ao tempo de você falar, por exemplo, eu falava, no meu caso, eu falava essa bola cinza que eu sinto. Tá? E do outro lado, outro ponto, primeiro esse início da sobrancelha, o outro é aqui do lado do olho, onde termina o olho, começa a têmpora aqui, ó. Aí eu repito de novo o que eu estou sentindo. Entende? Eu sentia essa bola cinza que não me deixa respirar, por exemplo. Ou então essa dor de cotovelo, essa dor do dedo, enfim. Aí é o foco que a gente vai dar. Tá? Então aqui a gente dá de novo. Então primeiro início da sobrancelha, segundo do lado do olho. O terceiro é aqui bem abaixo do olho, perto da olheira. Leves toques. O ponto seguinte é aqui entre o nariz e o lábio superior. O outro ponto é entre o lábio inferior e o queixo. Eu vou chamar de ponto do queixo. Depois o outro ponto, um pouco mais difícil de achar, é o ponto da clavícula. Nós temos as 2 clavículas aqui, onde o homem faz o nó da gravata, e um pouco mais para baixo. Pega então, se você pode pegar com a mão toda, você vai acertar esse ponto aqui, que é o ponto do tímpano também, você ativa o tímpano, mas se não é um ponto aqui, ó. Eu sempre uso esse ponto. Não importa, é nessa região aqui. O ponto seguinte é aqui embaixo da axila, uns 5 dedos abaixo da axila. E por fim, essa região toda aqui em cima da cabeça, coronário, o nosso chakra coronário, onde tem vários pontos energéticos aqui, nós fazemos assim. Essa é uma sequência de 8 pontos e nós vamos dar continuidade nesses pontos. Tá? Então vamos lá. Agora eu vou falar sobre o exercício. O primeiro exercício, mais voltado para a ansiedade, é um exercício básico que todos nós podemos fazer assim um pouquinho por dia, que é o exercício da respiração. O quanto
Quão presa está a sua respiração? Ora, a respiração é essencial na questão de ansiedade, porque quando nós estamos em ansiedade, a respiração ela não passa daqui, ela está presa. Né? Você já deve ter sentido isso. Por exemplo, no meu caso, 2 semanas atrás, eu não conseguia respirar, não passava daqui. Eu fiz muito exercício da EFT para essa respiração. Então vamos lá. Antes de fazermos o exercício, eu gostaria que você Vamos fazer o exercício juntos? Vamos lá, tá? Então, eu gostaria que você agora feche o olho ou não, mas preste atenção, observe a sua respiração. Como ela está? Talvez ela esteja presa pela ansiedade, ela está presa, ela não sai daqui, ou talvez ela esteja respirando legal, você respira até o estômago, tranquilo, você abre bem o peito. Como ela está? Tá? Dê umas respiradas e confira. Nós não vamos aqui intencionar nada de querer arrebentar os pulmões e aumentar a respiração, coisa assim. Não, é apenas observação. Tá? Então vamos lá, deixa eu observar a minha. Olha, hoje eu estou muito mais tranquilo. Aí eu dou uma nota, tá? Uma nota de 0 a 10. 10 seria uma ótima respiração e 0 você está no cemitério. Tá? Então, às vezes, as pessoas, quando estão, por exemplo, a semana passada, 2 semanas atrás, a minha respiração estava nota 3. Eu tinha dado nota 3. Hoje já posso dar nota 7 para ela, está tranquila. Tá? Então dê a sua nota. Não precisa ficar procurando muito não essa nota. A primeira nota que aparecer na sua cabeça, vai e joga. Tá? Tem gente que dá nota 10, não tem problema. Ok? Então a ideia de dar a nota é para você entrar em contato na medição, na medida de como está a sua respiração. Tá? Ter o foco da respiração. Ok? Então agora nós vamos fazer o exercício para esse bloqueio da respiração. Vamos chamá-lo de bloqueio. Por exemplo, eu dei nota 7, quer dizer que 70% da minha respiração está bom, mas 30% não está. Então eu vou trabalhar nesses 30%. Tá? É um bloqueio da minha respiração. Eu não sei qual a sua nota, mas vamos lá. Você sabe. Tá bom? Então vamos bater no ponto do karatê, me siga e vamos falar em voz melhor em voz alta. Pode ser em voz baixa, se você não puder falar em voz alta, mas a voz alta é melhor porque ativa melhor as energias, tá? Então vamos lá, vamos bater aqui nesse ponto. Mesmo que eu tenha esse bloqueio na respiração, me repita, tá? Eu ainda assim me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu esteja passando por essa ansiedade e eu tenha esse problema na respiração, eu ainda assim me aceito profunda e completamente. Ok? Agora vamos lá nos pontos. Me siga, você não deve ter decorado ainda os pontos, mas me siga, não tem problema nenhum. Início da sobrancelha. E repita para mim, repita comigo essa frase. Esse bloqueio na respiração. Do lado do olho. Esse bloqueio na respiração. Embaixo do olho. Esse bloqueio na respiração. Embaixo do nariz. Esse bloqueio na respiração. Embaixo da boca. Esse bloqueio da respiração. Clavícula. Esse bloqueio da respiração. Embaixo do braço. Esse bloqueio da respiração. Em cima da cabeça. Esse bloqueio na respiração. Olha, veja, nós fizemos uma volta. Eu vou continuar, vou fazer mais uma volta, tá? Só. Vamos lá, continua comigo. Esse bloqueio da respiração. Esse bloqueio da respiração. Esse meu bloqueio em respirar. O bloqueio da respiração. O bloqueio na respiração. Eu e a minha respiração. O bloqueio na respiração. O bloqueio na respiração. Ai, solta.
Não tem resposta certa ou errada, tá? A respiração pode ter melhorado, pode ter ficado igual, pode ter até piorado. Veja como está agora. Por exemplo, a minha respiração aumentou, melhorou. Se eu tinha dado nota 7, eu daria agora nota 7,5, 8 até. Tá? E para você? Se ela ficou igual, quer dizer que ainda há algumas certas resistências em você que você deveria insistir um pouco mais. Se ela aumentou, quer dizer que seu foco está muito forte num problema muito maior do lado. Aí eu pediria para você, tenta focar de novo na respiração. Tá? E aí continua. Então, eu não sei agora exatamente qual o seu resultado, mas de acordo, vamos dizer então que a sua respiração, digamos, um exemplo, sua respiração você tinha dado uma nota 4 e agora está 4,5, vai? Então a gente continua até melhorá-la mais. Então vamos lá de novo, a gente bate aqui no ponto do karatê e eu vou usar a palavra ainda. Tá? Então mesmo que eu ainda tenha, repita comigo, tá? Mesmo que eu ainda tenha esse bloqueio na respiração, eu me aceito como eu sou. Aí vamos. Esse bloqueio na respiração que ainda permanece. Esse bloqueio na respiração que ainda permanece. Esse bloqueio na respiração. Esse bloqueio na respiração. Esse bloqueio da respiração que ainda permanece. Ah, olha, soltei legal agora. Esse bloqueio da respiração. Um bloqueio que ainda permanece. Esse bloqueio na respiração. Bem, eu sempre gosto de fazer esse exercício, a minha respiração melhorou, eu fiquei muito mais tranquilo. Por quê? Porque a EFT relaxa e o relaxamento, obviamente, abre mais o diafragma e trabalha melhor a respiração. Tá? Então, esse exercício é o início, gente. É aquela pontinha aquela mina d'água que está minando o castelo de areia. Lógico que problemas como ansiedade, pânico, eles têm muito mais bases que foram criadas ali desde quando você começou a crescer na vida, principalmente traumas de infância, aquilo que criou sua autoimagem desde a infância, desde seu crescimento, puberdade, adolescência e tudo mais. Então, lógico que o buraco tem que ser um pouco mais embaixo. Mas comece com esse exercício da respiração. Seja para ansiedade, seja para pânico. E eu vou terminar agora falando uma coisa bem simples e bem básica que você pode fazer. A primeira é, nós estamos aqui agora, eu dei um exemplo para você para fazer sobre a EFT externa. Ora, como eu sinto a minha respiração ruim, eu faço a EFT para essa respiração ruim. Eu estou em ansiedade, eu estou sentindo uma bola negra, uma bola cinza no meu peito, apertando o meu peito, eu faço para essa bola apertando no peito. Esse é o primeiro passo da EFT, é chamada a EFT externa. Nós fazemos para os sintomas. Óbvio que fazer apenas para sintomas, o nome já diz, é sintomático e é paliativo. Paliativo quer dizer o quê? Você não está indo no fundo da questão. Então, se a respiração ou a ansiedade tem uma raiz mais forte lá atrás, você só está amenizando. Você não está indo na questão em si, o buraco é mais embaixo. Mas, ainda assim, é uma ótima técnica de autoajuda. Você pode fazer, seja para a respiração, seja para a bola cinza que eu sinto no meu peito, seja como você está sentindo, como você está vendo o seu problema. Tá? Essa é a primeira fase, trabalhar a questão externa, o sintoma. Vale muito, porque quando nós estamos desesperados, por exemplo, no meu caso, né? Há 2 semanas atrás, eu entrei no desespero. Eu sabia qual era a causa. Era toda uma pressão, toda ansiedade, pressão de trabalho, pressão de coisas, um monte de coisa. Eu tinha que trabalhar aquela questão. E mais fundo ainda, a minha imagem. Qual era a minha imagem? Tipo, eu não valho, não vai dar certo, eu não dou.
não dou certo mesmo, não vai ser. Sabe aquela imagem, tipo, eu sei que não vai dar certo e tudo mais. Isso é autoimagem. Eu tive que ir mais fundo. Esse ir mais fundo é o que eu chamo de AFT interna. Mas para poder ir mais nesse fundo, eu trabalhei questões externas. O que eu não conseguia respirar. Eu não conseguia fazer nada, não conseguia comer, não conseguia respirar, meu coração batia. Eu fiz então para questões mais sintomáticas, AFT para sintomas. Então vai por mim. O que eu ensinei para você hoje é fazer AFT para sintomas. Ajuda muito, principalmente como uma prática de autoajuda. Você pode fazer autoaplicação e vai dar certo. Tá? A questão mais profunda de ir lá nas raízes, aí eu pediria o seguinte: você pode buscar mais detalhes no meu site, www.equilibriocontinuo.com.br. Lá vai ter muita informação. Eu tenho o maior prazer se você entrar em contato comigo, qualquer dúvida específica, me escreva que eu vou tentar ajudar de alguma maneira. Tá? Mas, basicamente, o que você poderia fazer para entrar na questão interna da sua autoimagem? Escreva uma lista, escreva mesmo, mas escreva uma lista de tudo que você acha que possa ter perturbado, possa ter influenciado o seu quadro atual. Tipo, meu quadro atual, eu fico com muita ansiedade porque eu acho que eu não vou dar certo. Tá? Então é uma crença que você tem, eu acho que eu não vou dar certo. Por quê? Aí põe a listinha. Por que eu não vou dar certo? Porque foi assim sempre. Eu me lembro daquele dia. Aí você começa a lembrar as lembranças. Lembra que eu falei do meu pânico, que eu lembrei da primeira vez, da minha viagem de avião? E eu fiz o filminho, na minha cabeça, eu fiz um filminho do que passou naquele avião e me livrei. Então, trabalhar na questão da EFT interna, faça essa lista de tipo assim, aquele dia que eu sofri bullying na escola. Aquele dia que papai me olhou feio, aquele dia que eu fui assaltado, aquele dia que eu não sei o quê. Você tem inúmeras razões, pode ter inúmeras razões, pode ter uma lista de 100 razões. Não se preocupa, põe lá. Só o fato de você colocar ali já começa a concatenar melhor a sua cabeça. E aí você faz o filminho na cabeça, fazendo a EFT, para cada item. Mas seja persistente e paciente. Não joga tudo junto, não. Isso dá muita confusão. Faz um por dia. Um item de cada vez. Um por dia. Então, digamos que o primeiro item da lista está ali, aquele dia que me caçoaram na escola porque eu não consegui falar direito. E por isso me dá pânico para eu poder falar. Eu tenho pânico em falar em público. Aí você se lembrou, eu tenho pânico em falar em público, é o sintoma. Mas você se lembrou daquele dia na escola, quando você foi tentar falar, e todos os colegas se caçoaram, e o professor não falou nada, e, enfim, criou todo aquele clima. Então você faz a EFT passando o filminho na cabeça, sentindo aquele dia que eu falei lá na escola. Eu estava lá na classe, estava muita gente, eu me lembro da risada da Mariazinha, a risada da Mariazinha me pegou fundo, ou seja, os pequenos detalhes que atrapalharam você. Esses detalhes são importantes, porque você tirando esses detalhes, estão lá cutucando você, e todo momento que você apresenta uma situação agora de que você tem que falar em público, por exemplo, lá no inconsciente está aquele ataque daquele dia. Então é importante fazer essa lista. Tá? Então veja aqui, ficou aqui o meu recado. Fazer a EFT para questões, as primeiras EFTs que a gente faz é questões sintomáticas externas. Respiração, a ansiedade, como você sente a ansiedade, o pânico, como você sente o pânico. São situações sintomáticas. Faça e isso vai ser para começar, é o começo para derrubar o castelo de areia. E depois, faça essa lista com calma. Faça essa lista com calma. Não se desespere. Mesmo que a lista tenha 50 itens na lista. Tá? Você vai e faz. E risca, vai um por dia, vai fazendo um pouquinho por dia. Você vai ver que em questão de 1 mês, 2 meses, você vai ser outra pessoa. Por isso que a EFT é uma técnica tão simples, mas tão eficaz, capaz de transformar nossas vidas. Eu tenho certeza, assim como eu tenho transformado a minha vida e vejo
dos meus pacientes e clientes, como eles transformam a vida deles também, eu tenho certeza que você pode transformar a sua vida e realmente ser o herói que você sempre foi. Ou a heroína, né? O herói, aquela pessoa vitoriosa que sempre foi. E que agora está abatido por ataques, né? Lembra que ataques no amígdala cerebral? Está abatido por ataques que, na verdade, você entrou no modo de sobrevivência, como aconteceu comigo há 2 semanas atrás. Tá? Mas a gente pode sair disso numa boa. Eu confio nisso e confio muito que você pode também. Tá? Fica aqui, então, meu recado. Visite o meu site, entre em contato comigo. Eu tenho vários vídeos no YouTube também, aqui também tem um endereço. Tá? Eu desejo tudo de bom, muita paz, muita saúde, muita felicidade, principalmente muito bom humor. Você merece.